espaço para a gente discorrer sobre esse tema aí que ainda tem bastante procura dos gestores, que é como a gente construir uma política de frota consistente e juridicamente segura. Vocês vão perceber que tem vários insights ali, algumas dicas que fazem bastante diferença aí no nosso dia a dia. Acho que até por conta do tempo, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Sempre a gente faz as perguntas dentro da própria palestra, mas eu tenho medo de o tempo ficar um pouco apertado. Hoje foi um dia meio atípico aqui em São Paulo, né? Todo mundo sabe aí das manifestações que estão ocorrendo e é perto aqui. Então, a gente acabou atrasando um pouco. Então, nós vamos deixar, quem tiver pergunta, vão anotando. No final, a gente vai conversando. Se não houver tempo para a gente responder aqui para todos, eu fico à disposição de vocês para a gente conversar e sanar todas as dúvidas. Aquelas que eu não souber, vou procurar saber, mas fiquem à vontade para anotar essas questões e depois a gente falar sobre elas. Tá ok? Bom, vamos começar então. Começando desde o princípio do princípio, o que é uma política de frota, né? Do ponto de vista formal, a gente pode dizer que seria um conjunto de normas de natureza técnica e jurídica para a utilização dos veículos da frota corporativa, né? A política de frota, mais do que isso, é um documento que dá uma oportunidade bastante, uma oportunidade única para que o gestor consiga profissionalizar a sua frota e de uma forma que ele evita ali uma série de contratempos, problemas, e inclusive, através da política de frota, consiga até ganho, né, otimização de recursos, redução de despesa. Então, a política de frota é um documento muito importante. E o nome política de frota, tá, é só um nome, a gente não deve se prender ao nome, tá, porque o nome, esse documento ele pode chamar política de frota, ou pode ter cláusulas que nós vamos discutir aqui, que estariam dentro do contrato de trabalho, ou então, se você quiser dar o nome de termo de utilização do veículo da frota, enfim. A política de frota nada mais é que um grande contrato, e a gente trata de um nome mais amplo como política de frota, porque ele realmente envolve uma política de utilização, quase que a cultura da empresa quanto à utilização dos veículos da frota, né? A gente sabe dos riscos que tem isso, a frota, esse colaborador nosso no dia a dia enfrenta um cenário terrível do nosso trânsito, aí, mais de 40 mil mortos por ano, 500 mil inválidos por ano, né, um número que às vezes nem sempre aparece, e o nosso colaborador ele está inserido dentro desse cenário, né? Então, é muito importante a gente ter esse documento feito de uma forma consistente, para que todos tenham uma noção muito clara o que pode, o que não pode, como deve ser feito, procedimentos, regras, né, enfim. Vamos começar a entender por que a gente precisa de uma política de frota, né? Vamos tentar entender os riscos a que tanto a empresa quanto o próprio gestor estão expostos se eles não tomarem certos cuidados aqui. Então, nós trouxemos aqui algumas coisas de responsabilidade civil e criminal para vocês entenderem o contexto que isso se insere, tá? Essa aqui eu trouxe como exemplo, tá? Esse é o artigo 307 do Código de Trânsito, que diz o seguinte, acho que é interessante a gente ler. Violar a suspensão ou a proibição de se obter... Espera aí que eu estou lendo errado aqui. Violar a suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta como fundamento neste Código. Detenção de 6 meses a 1 ano de multa. Então, o condutor que está dirigindo, por exemplo, tá, com habilitação suspensa, e é uma realidade da experiência que nós temos com as grandes empresas, de 3 a 5% dos condutores, estatisticamente, estão impedidos do direito de dirigir, seja porque eles atingiram a pontuação máxima, ou porque cometeram alguma infração que causa a suspensão do direito de dirigir, e nem sempre a empresa fica sabendo disso, tá? Porque a empresa tem o controle das multas que chegam para ela a partir da operação com o veículo da empresa, mas você não sabe o que acontece lá na vida particular, no dia a dia desse condutor, né? E às vezes o teu condutor está dirigindo, ele não vai dizer que a habilitação dele está suspensa, porque senão ele sabe que vai perder o emprego, todo mundo precisa do emprego, e você fica correndo o risco de cair aqui nesse 310, que trata dos crimes do Código de Trânsito, que diz:
permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, vocês percebem que, numa situação dessa, o gestor que está entregando esse veículo, ele está correndo um determinado risco. Tá? O risco, inclusive, de indiciamento, de responder criminalmente, para se apurar se ele tinha responsabilidade, se ele sabia ou se ele não sabia, mas, enfim, ele pode até ser inocentado, dizendo que não sabia, que não tinha conhecimento disso, que era uma obrigação do motorista fazer esse comunicado, porém, vai ser arrolado num inquérito policial, talvez numa ação criminal, e quem já passou por isso, tomara que aqui ninguém tenha tido esse dissabor, sabe o quanto é ruim, o quanto é estressante, o quanto é caro, o quanto é desgastante isso, né? E será que a gente pode evitar isso através da política de frota? Uma outra situação que eu vou trazer para vocês aqui, depois nós vamos responder, vamos voltar nessa questão, mas vocês percebem, só pela leitura aqui, que o gestor fica muito exposto, né, numa situação dessa. Eu vou passar um vídeo, tá? O vídeo, quem já participou de algumas outras palestras do Parar, de eventos, pode ter visto esse vídeo, mas é interessante que a gente acaba revendo alguns conceitos e acaba refrescando isso na memória. Tá? Para que vocês entendam também uma outra forma de risco que o gestor está exposto, e depois a gente faz alguns comentários. Opa. And I'm asking you, you never saw the vehicle before you hit them? I don't remember seeing them. All right. Not down the road, not ever? Is that a yes? No. I mean, yes, that's correct. If the evidence in this case establishes that you have 15 seconds or more of clear vision of the roadway ahead of you before the actual place of this collision, where the vehicle was traveling, you have no explanation for why you never saw it. I don't know. What did you see when you got to the scene? Pretty horrific scene. I mean, What were you told? I was told that basically he had told them that either he had been on his cell phone or he was texting before the accident, and that's what they said he had told to them. What was corporate policy regarding texting while driving on January 25th, 2010? It would be the same as this policy, to not be distracted, to make every effort to not do things that distract you from the road, and to follow the state laws and local laws. Have you ever seen a single piece of paper addressing texting while driving prior to January 25th, 2010? Not that I recall. My policy is that if you're going to use a cell phone, that you should use it in a manner that's safe, that you should use it in a manner that doesn't cause a problem, and use it in a manner that doesn't cause accidents. Okay. How do you use a cell phone in a manner that doesn't cause accidents? I don't know. What did you understand the policy to be? As far as cell phone, Yes, sir. if you were going to be using cell phone, please be hands-free, and to minimize your talk time if you were going to be using it. So they did not prohibit you from using your cell phone? You can't prohibit it because even the lead techs, they have company phones that people call them on. Well, cell phone use while driving exposes the public to unnecessary risk of an accident. In some cases, yes. Okay. What cases doesn't it expose the public to a risk? I think if you're case by case, once again, nobody around and you're stopped and pulled over and in your vehicle, using your best judgment. Are there any formal written policies at all that specifically address texting while driving? Not that I know of. Então, vocês perceberam que nesse vídeo, o que está acontecendo? O condutor foi responder um SMS enviado pela empresa,
e quando ele se distraiu, que é muito comum, a gente sabe o quanto é complicado isso, né? Ele se distraiu, causou um acidente grave com vítimas. E o interessante é que ali naquele momento não está sendo discutida só a responsabilidade dele no acidente. Está sendo discutida a responsabilidade criminal dos gestores acima dele. Vocês percebem que toda a cadeia hierárquica acima deles estava ali sentado no banco dos réus para responder para essa situação, se eles tinham ou não a responsabilidade criminal em conjunto com esse condutor pelo que aconteceu, né? E aí vocês percebem o quanto isso não está próximo do nosso dia a dia, né? A gente acaba entregando um telefone celular para o nosso condutor, a gente muitas vezes liga para esse telefone enquanto ele está no trânsito e, cá entre nós, muitas vezes aí deve ter gerente que acaba, se o cara não atende na hora, ele acaba tomando um puxão de orelha ainda, né? E aí vocês percebem que numa situação dessa aqui, né, o juiz pergunta para a vice-presidente nacional de RH qual a política da empresa em relação a enviar SMS enquanto dirige, e ela diz a mesma da legislação, que é o que todo mundo, nosso senso comum, né, e aliás não é errado, é entender que se a pessoa é motorista, ela está obrigada a cumprir a legislação, tá? E o juiz diz, alguma vez você viu alguma folha de papel tratando do envio de SMS? A vice-presidente de RH diz que não. Agora, qual que é o problema disso? Falei assim, não, aqui ele tem que cumprir a legislação, todo mundo sabe que está sujeito à lei, mas agora eu vou dizer como é que acontece na prática. Lá na sala de audiência, esse condutor vai levar 2 pessoas para dizer que era o patrão que ligava para o telefone e que exigia que ele atendesse, e que se ele não atendesse, ele tomava uma advertência. E pode ter certeza que as testemunhas vão dizer que era assim que acontecia, ainda que não acontecesse. Essa, infelizmente, é a prática. Quem vive o mundo aí dessas audiências trabalhistas sabe que é assim que acontece, tá? Num outro momento, o juiz pergunta para o condutor, eles não te proíbem de utilizar o telefone? E o motorista diz, não, eles não podem proibir porque os celulares são da empresa, né? Então, percebe onde isso vai chegar. Nós estamos falando de responsabilidade criminal. Talvez, nessa questão do celular, fique um pouco mais abstrato, mas a gente vai perceber que tem situações que vão chegar bem mais próximo do nosso dia a dia, né? E onde que isso dá o problema? Onde que está o pepino disso? Onde que faz o link da responsabilidade do gestor com uma situação dessa? O artigo 29 do nosso Código Penal diz o seguinte, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, e olha como é ampla, quem, de qualquer modo, concorre para que o crime aconteça, né? Incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Então, vocês percebem como é amplo esse conceito aqui para fazer a corresponsabilização penal daqueles que estão envolvidos nos atos que aconteceram, tá? É lógico que nós estamos falando de crime culposo, porque o que acontece no crime culposo? Existem 2 modalidades de crime. O culposo, o doloso. O doloso é aquele, dolo é intenção. Crime doloso, aquele com intenção. O crime culposo é aquele em que, apesar de não haver intenção, por um ato de negligência, não, uma omissão, uma negligência, um ato de imprudência ou imperícia do motorista, né, ele, apesar de não querer o resultado, acaba acontecendo uma vítima, enfim, um acidente com vítimas, né? Então, é essa modalidade que se enquadraria aqui o gestor dentro desse contexto, né? E agora, trazendo, inclusive, para a prática mais perto do nosso dia a dia aqui. Ó. Esse aqui é um processo real, tá? Está lá na internet para quem quiser consultar. É um acatamento de denúncia do Ministério Público contra a proprietária de uma empresa de ônibus que se envolveu no acidente com vítima. É aqui da 3ª Vara Criminal de Santo André. E vocês percebem a decisão. A culpa da denunciada Terezinha, ora paciente, manifesta-se pela negligência, porquanto deixou de observar o cuidado necessário ao exercício da atividade a que se dedicava, transporte de passageiros, omitindo-se em substituir em veículo pesado pneus surrados em péssimo estado de conservação, mostrando o descaso no trato com a vida e a incolumidade alheias. Então, vocês percebem que uma omissão, por exemplo, numa manutenção de segurança, numa manutenção de risco, pode causar uma consequência jurídica dessa aqui. Essa aqui é uma ação criminal, onde a dona da empresa de ônibus está respondendo por conta do acidente. E vocês podem notar que às vezes não acontece aqui com todo mundo no dia a dia, graças a Deus,
Mas sempre que acontece um acidente grave desse que aparece na televisão, a primeira coisa que se fala é que a Polícia Civil está fazendo uma perícia para levantar a responsabilidade pelo acidente. Nada mais é essa perícia do que isso aqui, né? Chegar a essa conclusão aqui. Qual foi a causa do acidente, né? E aí a gente percebe a importância que tem a política de frota. Por exemplo, naquelas duas primeiras situações que nós estamos falando, de entregar o veículo para esse condutor que não estava devidamente habilitado, naquela questão do celular, que o juiz aborda especificamente, existe alguma política da empresa que trata do envio de SMS para o celular, né, e que eles não tinham? Nenhuma daquelas situações aquelas pessoas estariam envolvidas, estariam ali sentadas nos bancos dos réus, se pelo conhecimento, que é muito importante, que é o que vocês estão fazendo aqui, buscando conhecimento para se aperfeiçoar profissionalmente, eles tivessem uma política de frotas com 3 linhas escritas em 2 cláusulas tratando desses assuntos. Nem gasta nada, nem custo tem. E numa situação dessa, de responsabilidade criminal, provavelmente eles estariam isentos. Que nada mais é que, por exemplo, na primeira situação, você tem uma cláusula em que o condutor se responsabiliza por exemplo, tá? Depois a gente trata disso mais especificamente adiante, apresentar para a empresa um extrato da pontuação da CNH dele e, mais do que isso, que se ele se responsabiliza a que, se eventualmente ele tiver suspenso do direito de dirigir, ele deve imediatamente entregar o veículo para a empresa e tal, transfere para ele essa responsabilidade, né? Então, quer dizer, é uma coisa simples que você coloca no papel, mas com um papel com cara de compromisso, onde as pessoas assinam, porque é um cuidado que vocês têm que ter, que eu já vi políticas de frota, onde se estabelece N situações, desde o modelo do carro que vai comprar, até os detalhes da frota ali do dia a dia, só que o condutor não assina, fica lá na intranet, num lugar. Como é que você pode dizer que eu tenho um contrato com você se eu não assinei? E não estou nem falando de assinatura física, porque hoje existem meios da gente fazer isso eletronicamente, mas isso se chama manifestação da vontade, né? Se eu não manifestei a minha vontade de me comprometer com aquela regra, isso não é uma regra para mim. Eu sei que existe lá um documento na internet, lá na intranet que seja, mas não tem assinatura, não tem nada, e aí a gente volta para a sala de audiência. Mas todo mundo sabia que tinha que cumprir essa norma. Ah, todo mundo sabia? Então eu levo 2 testemunhas no dia da audiência lá para dizer que não, isso aí ninguém nem sabia. Isso aí era para inglês ver, estava lá numa gaveta lá, e ninguém cobrava e ninguém fazia nada disso. E é o que vai acontecer na prática, tá? Não tenham dúvidas disso, né? Então, na segunda situação do celular, uma cláusula muito simplesinha ali dentro da política de frota, dizendo que o condutor se compromete, por exemplo, é lógico que as palavras depois são ajustadas melhor no papel ali, se eventualmente o celular tocar com o veículo em movimento, não atendê-lo e só fazer o retorno da ligação depois que ele estiver parado num local seguro e que, conforme a legislação, ele possa fazer o retorno dessa ligação, do SMS ou o que seja, né? Do ponto de vista criminal, se você tivesse isso na tua política de frota, nessas situações aqui, né, não no caso aqui da manutenção, que também a política de frota pode ajudar bastante, os gestores provavelmente não teriam aqueles problemas lá, não estariam sentados no banco dos réus ali, né? E por quê? Quando o condutor assina isso, tá, para ele desconstituir essa assinatura, dizendo que, olha, eu fui obrigado a assinar, isso do ponto de vista jurídico é muito difícil, porque ele tem que comprovar aquilo que se chama defeito do negócio jurídico. Esse defeito do negócio jurídico, existe a possibilidade de coação, ele tem que dizer que foi coagido, e essa coação é uma coação física mesmo, uma coação, não é aquela coação, eu posso perder o emprego. Tá? Isso o pessoal confunde, isso não é coação. Perder o emprego é uma relação, é uma situação de contrato que, se a empresa quiser me dispensar por justa causa, não é por causa do documento, ela pode me dispensar por qualquer motivo, desde que me pague as minhas verbas ali que eu tenho, né, minha multa dos 40% do fundo, meu aviso prévio, etc. e tal. Isso faz parte de uma relação normal, jurídica. Nem casamento dura para sempre, por que o emprego tem que durar, né? Então, é um erro o pessoal pensar que, o pessoal vai falar que foi coagido. Não, muito difícil. Erro é quando ele foi induzido a erro, dolo é quando as partes, passando isso de uma forma muito simplificada, tá?
é quando as partes se unem para burlar a lei em alguma situação. Estado de necessidade, o exemplo clássico do estado de necessidade era aquele cheque calção que o pessoal deixava no hospital para poder fazer a cirurgia. Claro, o cara deixa qualquer coisa lá, porque se não deixar, o pessoal não vai ser operado, e aí o cara morre, né? Então, ele deixava um cheque lá, e esse cheque depois a justiça acabava considerando nulo, porque tinha sido uma relação jurídica forçada dentro de um estado de necessidade. Também um estado de necessidade forte, tá? Nós não estamos falando aqui de contrato de trabalho. Então, se ele assina esse tipo de compromisso, depois para ele dizer, e eu já tive a oportunidade de ver situações parecidas na sala de audiência, que o juiz perguntava assim para o nosso amigo lá, o senhor sabe ler? Sei. Essa assinatura aqui é sua? É. Mas então por quê? Porque eu fui coagido. Coagido como? Então, isso é muito simples, tá? É uma questão, as pessoas têm uma ideia que na Justiça do Trabalho o empregado sempre ganha. Não é bem assim. Tá? O que acontece, e que se confunde muito, é que a Justiça do Trabalho, ela existe justamente, é uma palavra complicada, mas vamos dizer, o termo técnico é defender a parte, tutelar os direitos da parte hipossuficiente da relação jurídica. Né? E o que é isso? Simplificando, é defender o mais fraco. Então, na dúvida, por conta desse princípio, decide-se em favor do empregado. Mas o que é o nosso dever? É eliminar a dúvida. Quando a gente elimina a dúvida, a gente traz isso para um campo onde as regras estão claras para todos, aquilo tem força entre as partes, aquilo faz lei entre as partes ali. Então, é muito importante a gente ter esses cuidados. Por exemplo, aqui nessa questão da manutenção, né, é uma coisa que fica sempre muito nebulosa, quem tinha responsabilidade de falar, por exemplo, quando um veículo apresentava um determinado defeito? Já estava apresentando um barulho ali no freio, estava apresentando uma falha e tal. Aí, quando dá o problema, todo mundo tira o corpo fora. Né? Aquilo vai ficar, porque o fulano falou, porque o cicrano... E fica aquela conversa que não chega em lugar nenhum. Então, qual que é a nossa função como gestor? É trazer isso para uma forma, para uma regra clara. Uma regra em que todos entendam qual é o papel e, de preferência, por escrito. E por escrito que eu estou dizendo, não precisa ser papel, o e-mail serve como prova. Tá? Por exemplo, que a pessoa tenha que fazer o comunicado de maneira formal, e aí aquela pessoa que recebeu o comunicado também fica vinculada às atitudes que devem ser tomadas, enfim, estabelece o processinho, o procedimento de como isso tem que se desenrolar, e aí fica muito claro. Se alguém falhar ali, fica muito óbvio perceber aonde aconteceu a falha, e não depois daquela conversa que todo mundo tira o corpo fora e cada um por si, Deus por todos, né? Ou não, né? Dependendo da situação. Então, vocês percebem a importância que tem a gente trazer essas regras, colocá-las de uma forma clara, para que todas as partes envolvidas ali entendam cada um o que é o seu papel e o que cada um tem que fazer, para evitar. Né? Até foi o Michel Temer que falou para a Dilma lá, que não é dele a frase, uma frase já, um brocardo latino antigo, que eu não me lembro as palavras em latim, mas as palavras vão, os escritos permanecem. Né? E essas questões, elas têm que ser reduzidas a termo, como se diz no direito, ela tem que estar escrita em algum lugar para que você tenha uma base sólida no momento que isso dá o problema. Né? Doutor, me permite, acho que é uma dúvida que está me corroendo. Não, claro, fica à vontade. Vem da política de frotas. Hoje, com tanta tecnologia embarcada, por exemplo, tem carro que hoje você quer emitir, você quer mandar uma mensagem, você de dentro do carro, você aperta um botão, você manda a mensagem, você narra a mensagem e a mensagem chega no celular do outro escrita, de uma pessoa que não está dirigindo. Ou o inverso. A pessoa te manda uma mensagem, você não vai ler a mensagem, você aperta um botão, o carro lê a mensagem para você. De onde eu quero chegar? O uso do telefone celular feito via Bluetooth. Então, a política de frotas, por exemplo, vai dizer o seguinte: você não pode atender o telefone celular. O que a lei diz sobre eu pegar o telefone celular e fazer isso? E o que a lei diz sobre o meu telefone celular atender, ligar, e eu apertar um botão e continuar conversando? Tá certo. O problema disso daí é que a lei não diz. Tá? E quando a lei não diz, que a gente entra num campo meio esquisito. Até aproveitando, porque a indústria automobilística, né, que tem que andar de mãos dadas com a legislação,
penso eu, jamais colocaria, né, uma série de itens que facilita a sua conectividade com o telefone celular, se não fosse para tentar facilitar, dar segurança, entrar dentro da lei, né? Porque aí, eu estou dizendo isso porque os gestores de frotas devem estar pensando assim, cara, como é que eu faço? Realmente, o meu funcionário ele tem um telefone celular. Será que se seu telefone celular tivesse um Bluetooth, tivesse conectado ao carro, nós não estaríamos dirimindo, talvez, um problema que ninguém vai, vamos lá, 90% das pessoas não vão deixar de atender o telefone celular. Será que... Não vai poder, porque você, mesmo com o Bluetooth, você não pode atender celular. O problema não está em segurar, o problema está na atenção que você dá à conversa e você perde. Não, sim, eu entendo, eu concordo com você. Inclusive, por exemplo, o OnStar e daí por diante, o quanto ele distrai. Mas é como nós estamos entrando em searas jurídicas, Ok? o que é dito nesse sentido? Então vamos lá, é assim, uma regra geral de direito para todos, tá? Não vale para o direito público, tá? Para o ente público, mas para o direito privado, para as pessoas, é que aquilo que não é proibido é permitido. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, é o princípio da legalidade, tá? E eu não posso ser punido por uma coisa que não está escrita em nenhum lugar que eu devo ser punido. O Código de Trânsito trata do uso do aparelho celular e também lá do DVD, etc. e tal. Isso não é permitido. E para isso existem penalidades. Só que ele não diz nada sobre o equipamento de Bluetooth. Então, a princípio, do ponto de vista jurídico, você estaria amparado para utilizar esse equipamento sem infringir a legislação. Aí, como existe uma lacuna, alguns DETRANs estão interpretando que o Bluetooth é o equivalente ao aparelho celular, tá? E multam. Eu não me lembro quais, tá? Mas eu sei que tem alguns que os DETRANs eles têm autonomia para interpretar isso e é por estado, né? Então, alguns estados multam, outros estados não multam, tá? E para aqueles que multam, existem recursos que, usando essa linha de defesa, que não existe uma proibição expressa, e um outro princípio de direito é que para você aplicar punição, tá? Você não pode estender o conceito da lei, você não pode querer aplicar uma punição, a punição ela tem que ser interpretada restritivamente, entendeu? Você não pode estender o conceito para punir, tá? Esse é um princípio também de direito. Então, em tese, do ponto de vista jurídico, você estaria amparado para a utilização do Bluetooth. A crítica que algumas pessoas fazem à utilização do Bluetooth é que, por exemplo, fala assim, mas então quer dizer que se eu tiver com uma pessoa do meu lado aqui, eu não posso conversar também porque está tirando minha atenção. Aí o que os técnicos dizem é assim, que quando eu tenho uma pessoa do meu lado, essa pessoa está vivendo o mesmo universo que eu. Às vezes acontece uma situação de risco, está conversando, a pessoa para de falar e breca antes de você ainda, né? Aquele famoso cara dá aquela brecada junto ali. Por quê? Porque a pessoa está ligada no mesmo universo que você, está vivendo o mesmo momento. Quando você está interagindo com alguém no aparelho celular, apesar de que, por exemplo, o Bluetooth você vai usar muito menos dos teus recursos psicomotores ali para fazer essa conversa, a pessoa que está interagindo com você não está por dentro do que está acontecendo. E, às vezes, numa situação de risco, ela tira a tua atenção, continua falando, continua conversando, às vezes é o teu chefe que você tem que dar atenção para ele, e ele não percebe o que acontece ao teu redor. E isso, segundo os técnicos de segurança, aí, cria uma situação de risco, né? Eu não sou a pessoa mais capaz para dizer em que grau esse risco ele realmente ocorre ou não, mas esse é o cenário que nós temos hoje. Então, aí a empresa, numa situação dessa, como não existe ainda nenhuma regulamentação para essa situação, estabelecer como norma de segurança, com um estudo com o pessoal de segurança interna da empresa, a norma para essa situação, se pode ou se não pode, porque a legislação não é omissa por enquanto. Eu sei que tem estudos já do CONTRAN para fazer uma regulamentação sobre isso, mas por enquanto ainda não há nada. Então, partindo do princípio que o que não é proibido é permitido, por enquanto é permitido a utilização do Bluetooth. Tá ok? Aqui nessa situação, fica muito claro, então, é muito importante que na política de frota constem o que cada um tem que fazer numa situação de manutenção. Quem tem o dever de avisar, quem tem o dever de resolver o problema,
quando o veículo tem que parar. Isso é muito importante para evitar esse tipo de situação em que depois fica só um falando uma coisa, outro outra, e aí todo mundo vai responder o inquérito para saber, para apurar quem realmente teve algum tipo de responsabilidade que acabou gerando aquele acidente, né? Principalmente na manutenção de itens de segurança do veículo. Até aqui nós estamos falando de risco criminal, né? E o risco criminal, ele sempre busca a responsabilidade efetiva da pessoa, se a pessoa teve alguma participação ou não. É lógico que tem N tipo de acidentes em que a empresa não tem participação para a responsabilização criminal. Tá? É lógico que daí é só naquelas situações em que se faça um link entre a responsabilidade da empresa e a situação que ocorreu lá, que gerou esse acidente, claro, no criminal, sempre com vítimas. E, inclusive, a vítima pode ser o próprio condutor nosso. Tá? Do ponto de vista civil, a coisa muda de figura. A empresa sempre paga a conta. Sempre paga a conta. Por quê? O Código Civil brasileiro ele adotou uma teoria que se chama teoria... como é que fala? Me fugiu o nome. Da responsabilidade objetiva, tá? Que ela independe de culpa, porque ela considera que o trânsito é uma atividade de risco. Tá? Aí a gente não tem como negar que não seja. O artigo 932 do Código Civil diz o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão deles. Complementando, o 933 diz que, ainda que não haja culpa de sua parte, o empregador responde pelos atos praticados pelos prepostos. E esse conceito aqui, interessante a gente frisar dos prepostos, que não é só o empregado, não. Quando você contrata uma empresa para prestar um serviço para você, ou um agregado, como, por exemplo, no caso das transportadoras, essa situação, se a vítima, através do seu advogado, acionar tanto quem cometeu ali o ato ali no momento um ato que gerou o dano, tá? Nós estamos falando de responsabilidade civil, que é indenizações, valores, tá? Acionar a parte que cometeu e colocar junto quem contratou o serviço, esse contratado vai responder. E, inclusive, isso vale aqui para todo mundo aqui, né? Que já existe uma jurisprudência pacífica nos tribunais superiores que, quando você empresta o teu carro, tá? O proprietário do carro, ele responde solidariamente também com aquele que fez alguma besteira lá com o teu carro. Então, muito cuidado na hora de emprestar o carro para alguém, porque você pode cair aqui nessa situação, né? As locadoras, o STF já gerou uma jurisprudência, inclusive tem uma súmula, de que a locadora também pode ser arrolada no polo passivo para responder solidariamente, né? E eu acho isso uma coisa, é uma daquelas distorções, que me desculpe o STF, né, a minha humilde opinião, eu acho que é uma grande besteira, porque eles disseram que é uma atividade de risco, então a locadora, quando ela empresta, quando ela aloca o veículo e vive disso, ela também tem que participar desse risco. É a tal da responsabilidade objetiva. Mas é um argumento falho, porque alguém já viu alguma empresa de arma ser responsabilizada, né, quando alguém é morto com uma arma dessa empresa? E qual que é a atividade de risco? Mas vender arma ou vender carro, né? Então, quer dizer, às vezes o pessoal faz umas distorções meio malucas e acaba decidindo, e aí acaba que aquilo gera a jurisprudência. Mas, enfim. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque sempre a gente paga a conta. Na responsabilidade solidária, que é o que acontece aqui, a parte que sofreu dano, ela pode acionar tanto a empresa que contratou o serviço, como aquele que cometeu o ato, como os dois juntos, todo mundo sempre ajuda a pagar essa conta. Tá? E aí, nesse caso, o que a gente tem que ter é, no documento, uma política de frota, enfim, depois a gente vai chegar nesse ponto aqui, bem estruturado, de forma que, pelo menos numa situação dessa, você tenha a possibilidade de cobrar de quem realmente cometeu o ato com culpa ali e se ressarcir do valor que você teve que indenizar para a vítima. Esse é o papel da política de frota no caso da indenização civil, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, esse é também aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma situação real, tá? um julgamento real, esse é o número do... Igual esse, existem centenas, tá? Esse aqui foi um que eu peguei lá,
assim, ao léu. Acidente de trânsito, atropelamento do ciclista colhido por trás, culpa grave do preposto da transportadora. Vocês veem que não era nem empregado. Tá? Presunção de culpa da empregadora, artigos 932 e 933 do Código Civil, reparação devidas, danos materiais, morais, despesas médicas e pensão mensal. Tá? Geralmente, uma ação desse tipo aqui fica muito mais cara do que aquilo que as apólices de seguro costumam trazer. Porque isso aqui é uma pensão mensal vitalícia, no caso para viúva, às vezes, até que a pessoa completasse a idade que seria da expectativa de vida dela, né, quando, enfim, tem uma série de situações aqui que geram custos altíssimos numa ação desse tipo, onde existem vítimas envolvidas, né? Então, vocês veem o risco que a gente corre por conta dessa responsabilidade civil que se estabeleceu de forma objetiva, que não depende de culpa. O empregador sempre paga, né? E o que a gente pode fazer para tentar minimizar esses riscos aí? Basicamente, o que a gente considera, do ponto de vista jurídico, muito importante, a implantação de uma política de frotas bem definida, consistente, contratos de trabalho bem elaborados e a disseminação de uma cultura de segurança. E essa cultura de segurança talvez seja o aspecto mais importante, porque daí você mata o problema na raiz, né? Você não cura a febre, você cura a doença que está causando a febre. Então, é isso que é o mais importante. Mas o nosso enfoque principal aqui é o jurídico, depois a gente fala alguma coisinha da cultura de segurança também. Vamos lá. Aqui é mais uma parte de estratégia de implantação da política de frotas. Tá? Que setores devem participar de uma boa política de frotas? Geralmente, numa empresa que tem por cultura não ter muito controle, né, não levar esses controles de forma muito rígida, se você hoje, o gestor de frota, fala assim, puxa vida, eu preciso implantar isso, e você vai lá, faz uma política bonita, escreve 1000 regras e tal, e do dia para a noite você vai e implanta isso. Os gerentes da tua empresa vão ser os primeiros que vão tentar minar a tua política de frota. Então, qual que eu acho que é a estratégia melhor que você pode adotar? Primeiro, convencer a diretoria da necessidade disso, né? Se preparar para fazer uma apresentação, mostrar esses riscos, talvez até através do histórico da empresa, né? E os riscos que a empresa está exposta. E esses riscos não são difíceis da gente perceber eles, né? Existe um conceito de segurança que é da pirâmide de Frank Beard, não sei se aqui o pessoal conhece, que é uma pirâmide onde você tem atos, né, atos de risco, e depois, para cada quantidade de atos, que são 30.000 situações de risco, depois ela vai subindo, geram 30 acidentes leves, 3 acidentes graves e pelo menos um óbito, estatisticamente falando. Frank Beard foi um estudioso americano, ele estudou mais de 2 milhões de acidentes nos anos 50 e 60 do século passado. Depois, essa pirâmide de Frank Beard esses números foram revistos pela DuPont por um estudo muito amplo que a DuPont fez nos anos 90, que ficou conhecido como pirâmide de desvios, mas por força do nome de Frank Beard, até hoje é conhecido como pirâmide de Frank Beard. Mas vocês percebem que na operação do trânsito, né, na operação da frota, se a gente tem 30.000 comportamentos de risco, pode gerar um óbito e 3 acidentes graves, né, estatisticamente, e isso você talvez consiga medir através da telemetria, porque acho que é a única maneira de você conseguir medir esses comportamentos de risco sem ver a consequência dele, porque geralmente chega para o gestor a consequência, né? Quando você tem a telemetria lá, você pode ver excesso de velocidade, frenagem brusca, aceleração brusca, curva de uma forma acentuada, enfim, tem uma série de indicadores que você consegue analisar. Então, você percebe que para você completar 30.000 comportamentos de risco no trânsito, numa frota grande, não é difícil, estatisticamente. Aliás, então, a gente às vezes tem mais sorte do que outra coisa, né? E seria o caso de tentar mostrar isso para a diretoria, convencê-los dos riscos a que a gente está exposto, né? E aí, de cima para baixo, conseguir a costa quente ali para implantar uma política de frotas. E aí, fazer isso como? Envolvendo as áreas que, de alguma forma, têm relação com essa política de frota, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui
área técnica do setor de frota, lógico, recursos humanos, departamento comercial, que são os destinatários finais dessa política, geralmente, por exemplo, quando você tem grandes equipes que utilizam essa frota, departamento de segurança no trabalho, departamento financeiro, que, né, às vezes faz a compra dos veículos, né, e aí entra nessa questão que o César colocou, que veículo comprar? Né? Será que realmente eu estou dando o veículo mais seguro? Né? Enfim, tem todo depois um estudo em cima disso. O departamento assessoria jurídica, né, para ajudar a construir o documento. E aí, fazendo esse pacto, fica muito mais fácil de implantar. Inclusive, a sugestão que a gente faz é que que as pessoas consigam, inclusive, muito claro isso, na pegada de mostrar para as pessoas que às vezes você vai colocar algumas regras, os condutores ele falam, poxa, lá vem a empresa para ferrar a gente de novo. É sempre assim, o pessoal só quer saber de ferrar, agora eles vão me cobrar aqui, vão me fazer isso. Mas conscientizar essas pessoas do risco que elas estão expostas no dia a dia, 500 mil inválidos por ano, sabe o que é isso? Né? Que a gente está trabalhando para que a família dele tenha um pai que vai voltar para eles no final do dia, ou uma mãe. Né? Então, acho que esse viés de tentar demonstrar isso é muito importante. E depois fazer essa implantação. E se você não conseguir implantar a versão 3.0 da política, comece na versão 1.0 e depois vai subindo, vai aperfeiçoando. Isso pode ser feito, a boa política de frota vai sendo aperfeiçoada. Né? A gente tem possibilidade de ir fazendo termos aditivos, é muito simples. As partes revendo a política de frotas e considerando a necessidade de adequação disso ou daquilo, tal, decidem, 2 pontos, cria um procedimento novo, e aí todo mundo ali, né, assina ou manifesta a vontade ali eletronicamente, que seja, mas de uma forma que você consiga fazer prova disso. É simples, não é tão complexo assim. Mas é uma necessidade. E o que a gente considera que não deve faltar numa boa política de frotas, tá? Pelo menos do ponto de vista jurídico, tá? Normas sobre tempo de revisão e manutenção dos veículos. Por exemplo, escala de tempo de revisão de itens de segurança, que é aquilo que deu aquele problema lá que a gente estava vendo naquela situação criminal lá. Obrigatoriedade de procedimento de comunicação pelos motoristas de defeitos e avarias. E, pessoal, só para o pessoal ficar tranquilo, depois essa apresentação a gente pode disponibilizar para vocês no portal do Instituto Parar, tá? Às vezes o pessoal fica preocupado em notar, vocês fiquem tranquilos. Depois a gente dá um jeitinho lá, entra em contato, o pessoal tem acesso a isso daí, tá bom? Regras de calibragem dos pneus. Isso aqui é uma coisa tão simples, né, César? E, assim, é uma coisa que é ignorada em quase todas as políticas de frota. E calibragem de pneu aqui você envolve até 5% de consumo de combustível, né? Sim, e o que acontece é assim, a gente falou muito aqui de tecnologia embarcada. Um controle de tração, o que ele mede? Aderência. Quem é que dá aderência? Pneu. Um ABS faz o carro frear melhor. O que o ABS gerencia? Aderência. Quem dá aderência é o pneu. Exato. O controle de estabilidade, ele gera aderência. Quem dá aderência é o pneu. Então, às vezes, você tem todo um calhamaço de tecnologia embarcada no carro e uma coisa tão simples como o pneu você não calibra. Por exemplo, qual é a calibragem do pneu de vocês? Cri, cri. Cuidado, viu, gente? O frentista de posto de combustível só sabe 2 números. 26, 28. Você vai com uma carreta para ele é 26, 28. Você vai com um carro é 26, 28. E não é, cada carro tem a sua calibragem, tem que ser calibrado a frio, além do estado do pneu. Mas veja que todo esse pacote eletrônico, é claro, que se você tem um carro com uns pneus inadequados sob o ponto de vista da pressão, mas ainda se faz a necessidade de você ter toda essa tecnologia, porque se não tiver, aí você está na roça mesmo. Mas para que essa tecnologia trabalhe melhor ainda, é importante que conceitos básicos, como bem colocado aqui, a calibragem dos pneus faz toda a diferença, sob o ponto de vista da segurança. Agora, você tem uma frota de 2.000 carros e economiza 5% de combustível, só no pneu. E faz essa conta lá no final do mês. Às vezes... E o ar é de graça, boa, e o ar é de graça. 20% do valor da vida útil do pneu, né? Na calibragem do pneu. Então, assim, vale ter uma regrinha ali para colocar, né, quando ele deve calibrar e de que forma deve calibrar. Por exemplo, o pneu deve ser calibrado a frio, pouca gente sabe disso. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante a gente ter esses insights dentro da política. Isso economiza dinheiro para a gente, inclusive, fora a parte da segurança, que é a mais importante, lógico, né?
Outros exemplos aqui, ó, regra para abastecimento de veículos, cuidados a serem observados com os veículos da frota, porque isso tudo tem que ter regra. Se você não tem regra, dentro daquele mesmo conceito de que tudo que não é proibido é permitido, se não está lá na CLT que ele tem que cuidar do veículo e não está escrito em lugar nenhum, em tese ele não tem que ter muito cuidado, ele só vai ter que cuidar, assim, aquilo que seria o senso do cidadão médio aí para atender, e isso fica num campo nebuloso. Então, a dúvida não nos favorece, a dúvida é interpretada em favor do empregado, então o nosso dever é eliminar dúvidas. Em determinados processos onde você tem uma situação que fica assim meio no ar, elimine a dúvida, essa é a nossa função dentro da política de frota. Né? A informação sobre a existência do equipamento rastreador e a possibilidade de sanções trabalhistas quando da infringência de normas de trânsito apuradas pelo sistema, porque é permitido que você aplique a punição, mas a Justiça do Trabalho não trabalha, né? Ficou meio cacofônico, a Justiça do Trabalho não lida muito bem com surpresinha. Né, o cara não sabe e fala assim, surpresa, você estava na velocidade aqui, você recebe uma advertência. Né? Então, a regra tem que ser clara para todos. Né? Surpresa não funciona bem. E, desde que isso esteja claro, você tem sim a possibilidade de aplicar a punição o cara que estava a 150 por hora na estrada. Né? Isso ele está colocando a vida dele, está infringindo em risco, está colocando a vida de terceiro em risco, está colocando o patrimônio da empresa em risco e está infringindo uma norma da legislação. Cabe uma penalidade trabalhista, mas claramente, sem menor dúvida. E penalidade vai da advertência verbal até a justa causa, dependendo do grau da infração cometida. Né? Normas para intervalo de alimentação e repouso, condutas gerais de segurança, isso é muito importante. Obrigatoriedade da apresentação do extrato mensal pelo motorista da pontuação na carteira de habilitação, né, que é essa questão. E muita gente às vezes pergunta o seguinte, eu escuto muito esse tipo de questionamento, fala assim, doutor, mas isso não é invasão da privacidade do empregado? Gente, você está entregando um veículo que a legislação te imputa como crime se você entregar para o cara que não tem a carteira em dia para dirigir. Como é que pode ser invasão da privacidade você pedir para ele uma comprovação de que ele está apto a dirigir um veículo da empresa, que é um equipamento de alto risco, inserido nesse contexto, nesse cenário perigoso que é o nosso trânsito. E tanto, eu trouxe aqui um exemplo, até para vocês verem que a CLT, o pessoal pensa que é bonzinho sempre, para o empregado sempre bonzinho. O que vocês acham que invade mais a privacidade dele? Pedir o extrato mensal da habilitação dele, para dizer que ele está podendo dirigir, ou que nem a lei 13.103, agora de 2015, determinou que são deveres do motorista profissional. Aqui nós estamos falando de motorista C e D, tá? E E. Submeter-se a exame toxicológico com janela de detenção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de drogas e bebidas instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e meio, podendo ser utilizado por esse fim, o exame obrigatório previsto na lei, tal. Qual que invade mais a privacidade dele? Um exame toxicológico ou pedir o extrato da carteira dele? Então, não tem nenhuma lógica. Inclusive, a própria CLT, que é boazinha para o empregado, diz o seguinte, a recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e bebida alcoólica previsto no inciso tal, será considerada infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. Então, quer dizer, a gente tem que ter o conhecimento da legislação para poder trabalhar dentro desse contexto. O bafômetro também pode, então? Você pode instituir o bafômetro, tá? Por exemplo, tá? Isso na empresa, né? Se é possível ou não, né? Porque às vezes o rapaz chega e está com um odor, né? É possível, então. Aí fica naquela, se eu libero para ele bêbado. Exato, mas aí que está, você tem que tomar um cuidado. Por exemplo, revista pessoal em empresa que tem situações de valores, é permitido? Trabalha com detector, né? Tá, é o seguinte, jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, terceira instância, jurisprudência pacífica, tá? É permitido, desde que você faça isso de uma forma em que você não estabeleça diferença entre as pessoas, tá? Por exemplo, se há um setor que tem que se submeter a isso, todos têm que se submeter de uma forma igual e que ele não fique numa situação de humilhação. Se isso for feito dessa forma, a jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que é
viável a revista pessoal, tá? Mas você tem que tomar o cuidado de não expor uma pessoa, por exemplo, chega assim, ninguém faz o exame do bafômetro, aí você me chama lá, ô Carlos, cara, você está com cara de bebum, vem cá fazer. Aí todo mundo fala, não, o cara está indo fazer. Aí é um problema. Aí você vai ter problema, sem dúvida. Agora, se você estabelecer como um processo, dentro do teu processo, que todos, antes de pegar o veículo, têm que soprar o bafômetro e tal, isso você estaria amparado. Até porque a lei determina que o motorista profissional, e aqui nós estamos falando de categoria C para cima, ele é obrigado a fazer esse exame toxicológico, inclusive de maconha, etc. e tal, cocaína, enfim. Se me permite, mais uma vez, a tecnologia, né? Existem caminhões hoje que você tem que entrar no caminhão, o caminhão não dá partida se o motorista não for lá soprar o bafômetro. Se o bafômetro der negativo, o caminhão não pega. O caminhão não dá partida. Ele é obrigado a destravar o caminhão através do bafômetro. Então, é esse o cuidado. Todos esses procedimentos que forem adotados, eles não podem colocar na vitrine determinada pessoa, porque daí você vai ter problema. Ele tem que ser igual para todos. Desde que você faça dessa forma, que não seja uma forma humilhante, fique à vontade para estabelecer como procedimento, mas isso como um processo em que todos participam da mesma maneira, sem distinção, sem colocar a pessoa na vitrine. Tá? Então, vamos lá. Outros itens que a gente considera importante aqui, procedimento para atender o celular quando mesmo toca com o veículo em movimento, que é aquela situação, né, complicada lá que aconteceu no vídeo, que se tivesse uma cláusulazinha dessa aqui, nenhuma daquelas pessoas estaria sentada lá respondendo aquele processo. Procedimento a ser observado em caso de pane, pneu furado, etc. Obrigatoriedade da observância das normas de trânsito, que é uma redundância, mas é como eu disse para vocês, a argumentação que vem é assim, a gente tinha que exceder a velocidade porque eles me davam uma rota insana. Se eu não fizesse isso, eu não cumpria a minha rota e aí eu tomava uma advertência ainda. É assim que vai vir a argumentação. Então, é importante colocar, fica redundante, fica um pouco burro até, mas é importante que não é demais colocar. Tá? Procedimento a ser observado no transporte de materiais a fim de evitar furto e roubo. Por exemplo, isso aqui, ó, furto e roubo. Né, que o Luca falou tanto aqui. Quando que o empregado indeniza? Nós vamos ver isso aqui mais na frente. Quando você tem um contrato que permite você descontar prejuízos que ele cause por culpa, tá? E nesse prejuízo que ele causa por culpa, o furto é culpa dele? Ou é culpa de um terceiro, que não tem nada a ver com isso? Tá. É culpa do terceiro. Via de regra, então, um furto não causaria para o empregado o direito seu de se ressarcir desse valor. Tá? Agora, se você lida com valores e você tem um procedimento a ser observado e você coloca esse procedimento para as pessoas de uma forma clara, fala assim, olha, por exemplo, como ele falou, você nunca deve deixar o notebook em cima do banco do carro e sair para fazer qualquer coisa. Enfim, estou usando um exemplo bem facinho, mas vamos dizer que seja uma operação que você tem ali ferramentas, materiais, etc. Enfim, e você tem um procedimento. E aí acontece um furto e essa pessoa assina esse compromisso de cumprir esse procedimento. Essa pessoa, numa situação de furto, ela pegou e ela se omitiu ali, ela teve um ato, uma omissão, uma negligência ali, e não cumpriu o procedimento e acontece o furto. Aí, quando ela se responsabiliza com o procedimento, não cumpre o procedimento, e em razão daquilo acontece uma situação de furto ou de roubo, por exemplo, porque ela não observou o procedimento, aí ela chamou para ela essa responsabilidade. Você passa a ter direito, inclusive, de descontar dela esse valor em folha de pagamento, em rescisão, até fazer uma ação de cobrança depois, se for necessário, se não der para fazer a cobrança do valor total. Mas é muito importante o procedimento, que é o quê? Eliminar a dúvida. Se vai ficar alguma dúvida, elimine a dúvida. É isso. A política de frota, eu acho que a maior virtude dela é eliminar dúvidas, porque a dúvida é interpretada sempre em favor do empregado na Justiça do Trabalho. É muito importante isso. Tá? Por exemplo, uma situação que a gente nunca dá muita atenção, dá um treinamento, e esse treinamento
inclusive trazer depois as regras de como agir no caso, por exemplo, de acidente com vítima e sem vítima. Tá? Eu não vou me alongar em todos os itens aqui, mas vou chamar a atenção para 2 itens que, por exemplo, tem que saber a legislação, mas eu duvido que mais da metade dos nossos condutores, quer dizer, menos da metade dos nossos condutores devem saber que, por exemplo, num acidente com vítima, ele tem que preservar o local do acidente, não pode sair do local, tem que chamar a autoridade de trânsito, né, tem que isolar ali, colocar os itens de segurança necessários, porque se ele não fizer isso, é infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Já no acidente sem vítimas, pelo contrário, se o veículo estiver atrapalhando a via e ele não retirar o veículo, é uma infração média, tá, que ele pode receber uma multa porque deixou o veículo ali atrapalhando o local. Né? Então, quer dizer, esses insights aí, acho que é um dever nosso, da gestão de frota, passar para as pessoas, dar o treinamento, colher uma assinatura, porque daí você fica amparado, pelo menos do ponto de vista jurídico, e, claro, a pessoa que está mais preparada para enfrentar essas situações também acaba se protegendo de outros riscos no campo. Né? Inclusive para apuração da responsabilidade, né, no acidente, por exemplo, quando acontece um acidente com um terceiro, o que ele tem que fazer? Puxa vida, até a gente, no momento de acidente, né, no momento de estresse, é um momento difícil para todo mundo, você está naquele estresse, naquela pilha ali, o que você faz? Puxa, dá um branco às vezes, né? Então é muito importante que você dê o treinamento para essas pessoas, que elas saibam, por exemplo, né, é muito importante fotografar, lógico que se ela estiver podendo, né, fotografar o local do acidente, os veículos envolvidos, extensão dos danos, situações que possam ter sido causa, por exemplo, buraco na pista, placa de sinalização sem visibilidade, obstáculo, desconformidade no outro veículo, por exemplo, pneu careca no outro veículo. Então, isso aqui faz toda a diferença depois para o advogado da empresa poder defender a empresa numa situação onde seja questionada a responsabilidade, onde fica naquele campo um pouco nebuloso. Foi culpa do nosso condutor ou foi culpa do terceiro? Então, isso, né, por exemplo, anotar uma testemunha, a pessoa fala, mas a testemunha não vai, a testemunha não quer. E se você tiver o primeiro nome e o telefone da testemunha, depois o juiz manda buscar. Ele não tem que querer ir, ele vai porque ele é convocado para depor para a justiça. A testemunha depõe para a justiça, não depõe para a parte. Então, e o juiz pode mandar até buscar ele sobre, lógico que ele vai ser intimado para isso, sobre coerção policial, para depor num processo. Então, é muito importante esses primeiros atos aqui, né? Fazer o boletim de ocorrência, né? Tem que ser feito, porque senão fica uma versão só. Às vezes as pessoas acham que o boletim de ocorrência traz a versão oficial. Não é. É a versão da parte que está narrando para o guarda. O guarda vai escrever ali aquilo que estão falando para ele. Se não tiver 2 versões, fica uma só. É muito importante isso, né? Que a gente trazer essa informação para o nosso condutor, que se ele não for para fazer na hora lá o boletim, se a polícia não vier, um acidente sem vítima, por exemplo, se dirigir depois para uma delegacia de trânsito e fazer esse boletim de ocorrência. Né? Mas isso tudo é importante que conste na política. Né? Nos contratos de trabalho também tem N situações que podem ser tratadas aqui. Aqui a gente o contrato de trabalho costuma ser um pouco negligenciado no dia a dia, mas são várias situações, nós trouxemos aqui algumas que são inerentes à operação da frota, né? Mas o contrato de trabalho, ele regula várias coisas que, se você não tiver dentro dele, você perdeu a oportunidade. E aqui algumas cláusulas que é importante, e aqui nós estamos falando de contrato de trabalho, política de fora, como eu disse, não é importante onde essas regras estão escritas, se é num, se é no outro documento, se é numa folha de papel escrito à mão. O importante é que elas existam. E não é importante também que elas estejam escritas de uma forma bonita. O importante é que todo mundo entenda o que está escrito ali. Pode ser escrito da maneira mais simples, a caneta e as partes assinam ali. Isso vale tanto quanto o contrato registrado no cartório lá para publicidade. Não tem nenhuma diferença. Tá? Por exemplo, uma cláusula em que fica ajustado o desconto em folha, a apresentação do condutor e a aplicação de penalidades por infrações de trânsito cometidas no trabalho. Né? É muito importante porque o pessoal acha que existe... Depois acho que tem um slide sobre isso. Depois eu falo sobre a apresentação do condutor. Tá? Cláusula que preveja possibilidade de demissão por justa causa do motorista, caso o mesmo fique impedido de dirigir em razão de infrações de trânsito que determine a suspensão do seu direito de dirigir ou que ultrapasse a pontuação máxima da CNH. Né? E por quê? A maldade disso?
Não é. O contrato de trabalho é um contrato de recíproco. Você me contrata, eu te presto um serviço. Tá? Aí acontece o quê? Eu me coloco numa situação, por negligência, por imprudência minha, em que eu não posso mais te prestar o serviço para você. Aí o quê? Para me dispensar, você vai ter que pagar todas as multas da dispensa sem justa causa para mim, porque eu, por negligência minha, entupi minha carteira de pontos do veículo que eu precisava para prestar o serviço para a empresa. É lógico que daí, nesse caso, a pessoa realmente tem que ter a necessidade de utilizar o veículo para prestação de serviço para a empresa, né? Mas, então, não é uma coisa injusta que você tenha a possibilidade de fazer dispensa sem ter que pagar as indenizações numa situação dessa. Mas é muito importante que essa situação fique clara para todos os envolvidos desde o início, né? Isso é importante. A cláusula que prevê o ressarcimento de danos, tá? Isso é muito importante também, porque se você não tiver uma cláusula que prevê o ressarcimento de dano, você perde a oportunidade de descontar esse dano. E aqui vocês veem a importância de você ter um contrato bem escrito ou você não ter contrato, né? Essa é uma outra situação. Desconto de multa. Olha os detalhes. Ambos, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Um julgado em 30/10/2013 e outro em 5/11/2013. 6 dias de diferença. Ambos tratam de multas de trânsito. Um disse que que o desconto da multa foi legal, por quanto autorizados na cláusula 8ª do contrato de trabalho, e o outro mandou devolver a multa, sendo devida a devolução dos valores descontados. É porque nesse julgamento aqui o tribunal foi bonzinho com o empregado e nesse o tribunal foi mal com o empregado? Não é, gente, é direito. É aquilo que a gente está dizendo, é a informação que a gente tem. Onde está o pulo do gato aqui? Autorizado o desconto na cláusula 8ª do contrato de trabalho. E nesse aqui, sem a sua autorização. Numa empresa ganhou, na outra empresa perdeu, pelo simples fato de ter uma cláusulazinha que autorizava o desconto, no caso de multa de trânsito, aqui especificamente. A multa é uma espécie de dano. A multa é uma espécie de dano. Se você tiver uma cláusula que fala que pode descontar dano causado por culpa, já em tese estaria amparado, mas tem que ter. Se não tiver, vai perder a oportunidade e vai perder a ação também. Tanto faz, tanto faz. Tem empresas, inclusive, fazendo um parênteses, que cada vez que acontece uma multa, vai lá e pega uma autorização do empregado para fazer o desconto em folha. Não precisa disso, porque isso gera um estresse, tá? Que cada vez você vai ter que... O cara fala, não assino. Aí você faz o quê? Né? Então, se você tiver um contrato previamente firmado, onde as partes entendam o que cada um vai ter que fazer ali, você não precisa, simplesmente lança lá desconto de multa de trânsito. Está feito. E está perfeito, não vai ter o desconto. Você pode obrigar o colaborador a ficar com todos os pontos de multa, não deixar ele repassar os pontos. Ah, sim, essa parte do repasse do ponto é interessante também. Não, é assim, não é dobrado. Só a gente espera um pouquinho, a gente vai chegar no slide que trata especificamente disso. Tá? Então a gente vai falar dos pontos da carteira aí. Para você descontar alguma coisa do empregado, o que regula é esse 462, parágrafo 1º da CLT. Dano causado pelo empregado será lícito desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Dolo é intenção, mas essa é uma prova muito difícil de fazer. Fala assim, o cara bateu o carro no poste porque ele queria bater. Como é que você prova isso? É muito difícil, a não ser que ele falou para o colega ali, fala assim, eu vou bater o carro, senão você não consegue fazer essa prova. Então, você tem que pegar uma situação dessa pelo outro lado, que é a culpa, né? Então, você tem 3 elementos aqui, o nexo de causalidade, que é o vínculo entre a ação dele, ou omissão, e o dano. O segundo elemento é a culpa do empregado, onde ele agiu com negligência, que é uma omissão, imprudência ou imperícia. E um outro elemento que nós elencamos aqui, que nem está na lei, é a prova do dano. Por exemplo, ele cometeu uma avaria no veículo lá, a empresa mandou na concessionária e ficou R$8.000 para arrumar. Aí, na Justiça do Trabalho, não fez outros orçamentos, se duvidar, Malemar guardou a nota, não tirou foto do carro que bateu. Aí, depois de 3 anos, ele sai da empresa, leva mais 1 ano, ele entra com ação na Justiça do Trabalho, dizendo que foi um desconto indevido. E junta 3 orçamentos da oficina dos amigos dele lá, para dizer que ficou R$1.000, que ficaria R$1.000 na pior das hipóteses.
provavelmente você vai perder a ação se você não tiver feito o dever de casa dos orçamentos, fotografado o dano, porque às vezes ele nega até que houve dano, fala, foi um risco, eles fizeram a reforma do carro. Então, tudo isso é importante ter bem fundamentado na política, né? Então, por exemplo, as fotos, boletim de ocorrência, orçamento, nota fiscal de execução do serviço, tudo isso é muito importante, porque se for negado isso, você tem que estar preparado para demonstrar que houve realmente esse desembolso, né? Então, basicamente, você precisa de um contrato e prova da culpa, e a prova do dano também, né? Com base nisso, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Quem já viu outras palestras do Parar também pode ter assistido já, mas é interessante para a gente fazer uns insights aqui, tá? Nós vamos decidir depois se a gente desconta ou não do nosso amigo caminhoneiro aqui a besteirinha que ele fez ali. Opa! Vou ter que vir aqui novamente. Vai dar mais de um mês de desconto de salário, né? E aí, vamos presumir que ele tinha contrato que autorizava dano causado por culpa dele e vamos presumir que a altura da ponte estava devidamente sinalizada ali. Nós podemos descontar dele? Eu descontaria, tá? Mas olha só como é que a gente tem que estar preparado para eliminar a dúvida. Primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Foi confirmado pelos depoimentos que somente depois de ocorrido o acidente com o caminhão-baú conduzido pelo reclamante, ao ingressar em viaduto... o vídeo não tem nada a ver com isso aqui, tá? É uma situação só parecida para a gente fazer o link, tá? Ao ingressar em viaduto cuja altura não comportava o veículo, é que a empresa passou a sinalizar a altura dos caminhões de forma que este dado fosse de fácil acesso aos motoristas. Bom, vocês já perceberam o que vai acontecer. Se o empregado que à época do acidente atuava como motorista apenas em substituições não tinha conhecimento da altura do veículo que conduzia, informação que a empregadora deveria ter fornecido previamente, não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelo ocorrido no viaduto. Então, aí volta aquilo que a gente está dizendo. Qual que é o nosso dever aqui como gestores? Eliminar a dúvida. Se houvesse na política de frota dele algo dizendo que ele tinha... Aliás, retornando um pouquinho, eu creio que, principalmente no veículo de carga desse, onde o cara tem que ser um motorista profissional, não é um amador, ele tem, no mínimo, que quando senta num caminhão, saber a altura do caminhão, né? O cara não é um autômato, né? Ele tem que ter, essa é a obrigação natural. Para mim, entraria na imperícia do motorista, tá? De uma forma muito clara. Mas a Justiça do Trabalho optou pela indúbio pro operário aqui. E aí, qual que é a nossa função? Como precaver? A gente teria que identificar na nossa operação tudo aquilo que pode trazer risco patrimonial ou risco pessoal, né? E depois, se existe um procedimento que deve ser adotado para evitar esses riscos, estabelece na política o procedimento. Não tenha receio de colocar num documento que você acha que é jurídico um procedimento que é quase um treinamento, mas estabelece. Se você tiver isso estabelecido, assinado, e acontecer uma situação dessa, por exemplo, não precisava nem estar escrita a altura do caminhão, mas que o condutor, antes de adentrar o veículo, tem que observar, por exemplo, a altura do baú, etc., e tal, alguma coisa parecida com isso, que cada um vai ter que identificar dentro da sua operação quais são esses riscos, essa decisão aqui provavelmente não seria dessa forma, né? Por exemplo, o mesmo Tribunal de Minas Gerais, tá, que julgou daquele jeito naquela ação, numa situação diferente, julga aqui, ó, a cláusula 11 do contrato de trabalho autoriza o desconto dos prejuízos causados por culpa ou dolo pelo empregado. Assim, os descontos realizados a título de avaria e prejuízo não se mostram ilícitos, porque devidamente autorizados.
o boletim de ocorrência juntado não socorre as alegações do empregado, eis que a perícia realizada no local do acidente mostrou que fora o condutor do veículo 1, ora reclamante, que perderam o controle do veículo colidindo com o veículo 2 de propriedade de terceiro. Assim sendo, não há que se falar em restituição dos valores ao empregado. Vocês percebem? Às vezes não é porque o juiz é mau, é porque ele segue esses princípios de direito do trabalho. Então, ele tem que privilegiar, na dúvida, ele decide para a parte mais fraca, a parte hipossuficiente da relação jurídica, que seja esse nome complicado. Então, o nosso dever é o quê? Eliminar a dúvida. E a gente elimina isso como? Né? Analisando na nossa operação quais são as situações de risco, estabelecendo um procedimento para isso. A partir desse momento, a parte fica vinculada a observar esses procedimentos, chama para ele a responsabilidade caso ele não observe. Né? Para a gente ter um julgamento não daquele tipo, mas desse aqui. Multa de trânsito, aqui nós estávamos falando dos pontos, né? As pessoas ainda têm a ideia de que isso aqui é desde que o Código de Trânsito foi criado, só que os DETRANs não estavam prontos para isso, que a multa vem dobrada quando você comete mais de uma multa no curso lá de 1 ano, por exemplo, vem dobrada a multa. A multa não é dobrada. O artigo 258 do Código de Trânsito diz que o valor é o da multa multiplicado pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Você teve 5 multas de excesso de velocidade, vai vir multiplicada por 5, se não foram apresentados os condutores nas situações anteriores. Tá? E assim sucessivamente. Multa por ultrapassar lá na faixa, que agora está com lá R$1.000 lá, vai ser multiplicado e assim por diante. Tá? Então, vocês percebem o risco que a empresa corre em não apresentar o condutor. Fora que, quando a empresa adota o procedimento de não apresentar o condutor, de certa forma, vamos dizer, ela não apresenta o condutor para resolver o problema dele e tal, para não ser chata, para não colocar o cara numa situação difícil, mas ela desconta a multa. Aí sim, se o advogado for esperto o suficiente, o advogado do empregado, para pegar essa sacada, ele vai dizer para a empresa assim, a empresa, quando interessava, punia, fazia o desconto, e até aplicava lá a advertência e tal. Mas quando ela percebia que aquilo podia dar um problema para a operação dela, ela permitia que o empregado não se apresentasse, por exemplo, como a legislação de trânsito determina. Então, isso, em direito do trabalho, vai se chamar ato incompatível com a vontade de punir. Então, a punição acaba ficando sem efeito, porque a empresa adotou 2 condutas contraditórias por uma mesma situação. Né? Aí tem aquela questão da troca de pontos. Ah, vamos apresentar fulano, cicrano. Tá? Isso aí é o seguinte, artigo 299 do Código Penal fala de falsidade ideológica. E o que é isso? Fazer declaração falsa num documento público para se eximir de alguma responsabilidade. Eu não me lembro certinho o que diz a lei, mas basicamente é isso. Tá? E é difícil pegar? Não é difícil, acontece bastante. Tá? Isso aí é mais ou menos igual ao seguro-desemprego. Todo mundo faz o acertinho para sacar o fundo e não dá nada, né? Não dá nada. Pega no Tribunal Regional Federal, só coloca assim, ó, Tribunal Regional Federal, seguro-desemprego, estelionato. E põe no Google para ver o que vem. Trocentas condenações por estelionato, porque a pessoa forjou uma situação para receber um dinheiro que não era dela. Aqui é a mesma coisa. Fala, mas é difícil pegar. Difícil pegar? Então você está sentado na frente do delegado, explica para ele o que a tia do funcionário estava fazendo no veículo da tua frota às 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Né? Tem jeito de explicar? Outra coisa, radar fotográfico. O pessoal o DETRAN, às vezes, não é sempre, tá, mas eles fazem campanhas. No Rio de Janeiro, eles fizeram uma campanha recentemente em que eles cruzavam as fotos do radar fotográfico com quem tinha se apresentado para responder pela multa. Porque, apesar de vir quadriculado para a gente, eles têm essa... batata. Pegava e enquadrava todo mundo por falsidade ideológica. Outra coisa, o DETRAN do Paraná estava fazendo um monitoramento do Facebook, pessoal que oferecia ponto para troca de pontos. Aí eles faziam esse monitoramento, e depois, quando chegava a multa com aquela pessoa, tem até uma entrevista que a gente tem numa outra apresentação, que o diretor do DETRAN fala, eles cruzavam esses dados e mandavam tudo para o Ministério Público, a representação criminal contra essas pessoas. Então, não é difícil de pegar, é falsidade ideológica e pode dar um problemão para a empresa. Inclusive, o gestor vai responder
junto com essa pessoa que permitiu que fosse apresentada uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, só para resolver uma situação ali momentânea. Tá? Então, deixa eu ver se é aqui, não. Uma situação, e nisso, como é que a gente coloca dentro da política de frotas? Estabelece que, numa situação de multa de trânsito, onde a pessoa, por culpa, se envolveu lá e recebeu uma multa, ela é obrigada, conforme determina a legislação, a se apresentar. Porque o que pode acontecer? Você fala assim, se apresenta aqui, porque para se apresentar ele tem que assinar o documento. Né? Ele fala, não, eu não vou assinar, isso aí vai me atrapalhar a minha vida aqui. E a lei, ela não é bem uma lacuna, mas ela dá essa possibilidade, né, de fazer, trocar essa punição, né, pessoal por uma punição monetária. Né? E aí você vai dizer, fala assim, puxa vida, mas e agora? Eu posso punir ele? Não posso? Então, como é que a gente faz? Elimina a dúvida. Coloca isso como uma regra em que ele se obriga a se apresentar conforme determina a legislação de trânsito. Tá? E aí, a partir desse momento, se chega nessa situação, ele fala, não, eu não vou assinar. Não, eu não vou assinar porque isso vai atrapalhar minha vida, vou perder meus pontos, eu dependo da carteira para viver. Aí você tem a possibilidade de falar assim, bom, é o seguinte, se você não assinar, você tem esse compromisso com a empresa, e essa é uma norma que não fui eu que inventei, está na legislação, e você vai estar cometendo um ato de insubordinação, porque existe uma regra. E aí você pune pela insubordinação. Fala assim, você está sendo advertido verbalmente, você pode ser... E aí ele fala, não, não vou assinar. Dá uma advertência por escrito para ele. Ele fala, não, não assino. Fala assim, bom, então é o seguinte, vai descansar um dia em casa, uma suspensão de um dia, você volta, você vai pensar, porque a outra perna depois dessa é a demissão por justa causa. E a empresa não pode arcar com uma penalidade por uma situação que você cometeu por uma imprudência sua no trânsito, onde você infringiu a legislação, colocou a tua vida em risco, colocou a vida de terceiro em risco e colocou o patrimônio da empresa em risco. Né? Tem uma pegada muito forte para isso. Inclusive, eu não tenho aqui, mas até no computador está aqui, eu tenho uma jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, em que o empregado pediu o ressarcimento da multa de trânsito e a Justiça condenou ele em litigância de má-fé justamente por isso, dizendo assim, puxa, você colocou a tua vida em risco, colocou a vida de terceiro, colocou o patrimônio da empresa, infringiu uma norma da legislação e ainda acha que tem o direito de vir na Justiça e pedir a devolução desse valor. E a Justiça condenou ele por litigância de má-fé, que tem uma pena pecuniária lá, em dinheiro lá, não é grande coisa, mas é uma condenação emblemática, vamos dizer assim. Então é interessante, os juízes também têm a consciência que quando eles estão interagindo com essas pessoas, a família deles e eles próprios estão em risco, porque não pode ficar albergando uma pessoa que está ali, por exemplo, né, fazendo todo um excesso de velocidade, cruzando o sinal vermelho, enfim. Né, mas é uma possibilidade que a empresa tem. Na empresa que a gente trabalha, o empregado tem a opção de pagar em dobro. A empresa paga em dobro e ele desconta. Isso não existe, né? Eu nunca vi isso. Eu não com a empresa, mas achei um absurdo. Eu cheguei lá e falei, cara, eu posso optar para pagar em dobro? Como? Então, agora é o seguinte, do ponto de vista, se a gente for analisar isso pelo macro, o que a empresa está fazendo? Desculpa, mas é a verdade, ela está sendo conivente com a infração. Ela está dando um jeitinho para o cara cometer a infração e depois como é que ela vai querer punir? Ele comete uma infração, atravessa o sinal vermelho. Fala assim, olha, então eu vou te aplicar uma advertência que você, enfim. Aí depois, na mesma situação, ali ela dá uma ajeitada e fala, só que você não precisa apresentar, mas eu vou dar um jeito aqui, você paga 2 vezes e nem é 2 vezes, né? Se o veículo que ele estiver dirigindo já teve outras infrações por aquele mesmo motivo, vai multiplicar. Desculpa, eu estou achando estranho porque na nossa empresa o rapaz tomou mais de uma e sempre vem dobrada por não identificar o condutor. Não, é o seguinte. Chegou a vir para a gente, por exemplo, multiplicar quantas multas a frota tem. Então, é assim, é o mesmo veículo por infração semelhante. Isso, não, mas tá? isso não estou dizendo, por exemplo, o problema que a gente tem é um funcionário, excesso de velocidade. Ele toma 4, 5 seguida no ano. E ele sempre paga dobrada. E aqui do estado de São Paulo? É aqui, é São Caetano, acontece também. Então, porque, assim, até bem pouco, às vezes gera, às vezes não gera. Até bem pouco tempo atrás, nenhum Detran fazia isso, porque eles não tinham, apesar de parecer simples, capacidade técnica para ficar contabilizando esses pontos de uma forma individualizada por veículo, para fazer a conta e mandar.
Mas, por exemplo, o Estado do Paraná eu sei que já está fazendo, o Estado de São Paulo, até então, vocês estão dizendo que não está vindo, mas eu sabia que estava acontecendo, e a colega aqui disse que já viu acontecer, né? Então. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que a gente está contando com a sorte, porque pode vir, o que a lei permite, determina, é que seja cobrado dessa forma. Se não está vindo, provavelmente é por um descontrole que o Detran tem no controle dessas pontuações. Mas é bem provável que, num determinado momento, vai começar a vir essa conta. Tá? Pode ler, lá está no artigo 258 do Código de Trânsito. Tá? Se não tiver o contrato de trabalho, que ele pode ser demitido, se ele perder a habilitação dele, e depois eu aplicar isso, geraria uma ação trabalhista contra a empresa, não é isso? Então, é assim, você que fala no caso da demissão por justa causa. Ele não foi contratado como motorista, mas uma das funções é de... Tá, essa é uma dúvida que sempre falam, tá? E não tem fundamento, tá? Porque é o seguinte, a Justiça do Trabalho entende isso de uma forma muito clara. Vamos pegar um exemplo de um técnico de TV a cabo. Ele é técnico, tá? Ele é um técnico lá em eletrônica, não sei qual a qualificação que ele precisa, mas o veículo é imprescindível para que ele possa ir no local do cliente e prestar o serviço. Se ele não tiver habilitado para fazer isso, ele não vai poder prestar esse serviço para a empresa. É uma coisa que está inerente à função dele, apesar dele não ser motorista. Então, ele se coloca nessa mesma situação. Tá? Isso aí o pessoal tenta adotar um modelo que eles chamam de fordista, que é do início lá do século, lá onde as pessoas faziam funções na linha de produção, era aquilo. Essa minha função é essa aqui, tortar rosquear essa porca aqui. Né? Agora, dentro da nossa sociedade hoje, acho que muito poucas pessoas têm a condição de exercer uma função, que ele exerce uma função só isso. Ele tem que sempre usar o veículo. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui simplesinho, tá? Eu sou advogado e eu não trabalho não sou fotocopiador. Só que lá eu tenho que imprimir minhas petições, minhas coisas na copiadora. Se acontecer um negócio qualquer lá e eu me meto lá, abrir aquilo lá e meter uma chave de fenda lá, estragar o cilindro da máquina, alguma coisa, eu causei um dano. E não é porque eu sou advogado e não sou técnico de máquina que eu não vou ter que ressarcir esse dano para a empresa. O veículo é a mesma coisa. O veículo até é um exemplo até mais inerente ainda, porque ele precisa do veículo para prestar o serviço. O veículo é parte do trabalho dele. É a ferramenta de trabalho dele. Ele não pode simplesmente se eximir de uma culpa, ter carta branca para sair fazendo besteira, só porque ele não tem o nome de motorista na função dele. E isso tem jurisprudência pacífica da Justiça do Trabalho. Já viu os questionamentos que eu vi nesse sentido, não vi nenhum divergente. Todos tomaram a punição que foi o caso. Né? Só uma coisa que ficou um pouquinho nebulosa para mim. Então, vamos dizer o seguinte, o gestor de frota que tem lá o seu funcionário, e aí eles não comunicam quem foi o condutor, e mas sabe, obviamente, quem foi, não comunicou, vai pagar dobrado, ou vai ver quintuplicado, enfim. Pode sobrar alguma coisa para o gestor de frota, ele está fazendo essa ação? Do ponto de vista criminal, só se acontecesse alguma coisa muito linkada a esse fato, porque já é difícil, começa a ficar difícil. Agora, para o gestor, teria alguma consequência interna, porque ele está deixando de fazer o dever de casa dele e, por conta disso, a empresa está pagando quintuplicada ou sextuplicada essa multa aí. Mas, fora isso, não existiriam outras consequências, ou talvez, numa situação em que ficasse contestado na Justiça do Trabalho essa atitude contraditória da empresa, também o gestor ficaria na vitrine também. Fala assim, puxa vida, nós tomamos uma condenação aqui porque você fez diferente do que a legislação mandava, mas, do ponto de vista jurídico, talvez não. Né? É uma lacuna. Né? A lei criou essa situação porque existia a situação que o veículo está no nome da pessoa jurídica, tá? E é obrigado a apresentar o condutor. A lei, na verdade, o que ela está fazendo não é criar uma lacuna, é tentar, através da pena de dinheiro, forçar a empresa a apresentar o condutor, que é o que a lei deseja. E aí, quando ela não apresenta, ela paga uma multa por isso. Né? Mas é um ato, já é uma penalidade, você está infringindo uma norma.
quando você faz dessa forma. Acho que até para a imagem da empresa é ruim, né? Sem dúvida. Ela tem uma função social também, né? Então, até para a imagem da empresa é ruim, não. Ela Não tenha dúvida. Pegando uma carona que você está falando, no Parar on the Road, no Rio de Janeiro, nós falávamos o seguinte: o Brasil ele está no estado que está. E se tem alguém que vai mudar o Brasil, são as empresas. As empresas a partir de políticas, as empresas a partir de normas e regras, onde ela estabelece o que é uma conduta adequada para viver em sociedade. Ela forma e forja pessoas que, ao chegar dentro da sua casa, devem manter essa mesma postura. Se a empresa ela é conivente, se a empresa ela permite esse tipo de coisa, fica muito difícil ver um desses empresários sair ali agora apertando a buzina. Com que direito você aperta uma buzina aqui agora, reclamando dessa manobra que foi feita entre a Lula e o Dilma? Se quando lhe é conveniente, você não ensina e não dá um bom exemplo do que é viver em sociedade e respeitar uma lei, respeitar uma norma que, por sua consequência, pode gerar um dano e uma morte. Eu dava uma palestra recentemente para crianças de 6ª série e eu perguntava: qual é a diferença de você parar numa fila dupla na porta de uma escola e de você cometer todos esses atos ilícitos que estão acontecendo no Senado? Ok, um é crime e o outro é infração. Mas é coisa errada do mesmo jeito. Quem vai mudar o povo brasileiro são as empresas. Se as empresas não estiverem, como nós estamos aqui, engajados, unidos, e juntos somos mais fortes, cada um podendo contribuir com o melhor que tem para formar pessoas de caráter e integridade, esse país não vai para frente. Pessoal, é por aí. O César falou tudo, né? E a gente tem que imaginar que 10% dos veículos do Brasil estão nas frotas corporativas. Se a gente for pensar dessa forma, 20% dos condutores brasileiros são condutores corporativos, porque esse que dirige na empresa também dirige no particular. E aí acaba que esse comportamento acaba sempre se refletindo na vida da pessoa em casa, depois com os filhos, enfim, isso tem um efeito benéfico exponencial, que é multiplicado, né? E a gente tem a nossa parcela de responsabilidade. E, do ponto de vista jurídico, ainda tem penalidades que, se a gente puder contornar, né, muito bom. E mais ainda a gente pensando nesse aspecto de vida em sociedade, de evolução da sociedade, enfim, né, de segurança, que isso tudo depois se reflete na segurança. Porque a legislação, principalmente de trânsito, ela é boa. Se as pessoas cumprissem tudo que está no Código de Trânsito, a gente diminuía 2/3 dos acidentes de cara, né? Mas é que isso acontece, essas infrações vão se perpetuando, enfim, vai ficando a coisa fica cada vez pior, né?